alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a disciplina de Geografia, aula número 40. Antes, caderno, lápis e borracha, para você fazer as anotações durante a nossa aula, ter o seu caderno sempre organizado com o nosso conteúdo, ok? Hoje, então, nós vamos falar sobre o trânsito. O trânsito você conhece, né? Já sabe mais ou menos o que é. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o trânsito, ok? Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de trânsito, diferenciar o que é condutor, passageiro e pedestre, identificar sinais de trânsito e compreender a importância da segurança no trânsito, ok? Então, vamos lá. O trânsito. Trânsito é a movimentação de pessoas e veículos nas ruas. Essa movimentação pode ser feita de várias formas: a pé, bicicleta, moto, ônibus, carro, entre outros tipos de meios de transporte. Então, quando a gente fala em trânsito, a gente não deve achar que trânsito são apenas os carros, as motos, os ônibus, ou seja, né, o que tem motor. Não. Os pedestres, os ciclistas também fazem parte do trânsito. Nós, quando somos pedestres, quando estamos andando a pé ou de bicicleta, também precisamos seguir regras, né? Nós não podemos andar no meio da rua, por exemplo. Nós precisamos obedecer às regras de trânsito também, as faixas de pedestre, os semáforos, as calçadas, né? Andar no lugar correto. Então, nós também, quando estamos andando a pé ou de bicicleta, enfim, também fazemos parte do trânsito. E até quando nós somos passageiros, né? Nós estamos lá no carro como passageiros, mas nós temos que usar cinto, nós não podemos, né, ficar com a cabeça, os braços para fora do carro. Então, nós, quando somos passageiros, também fazemos parte do trânsito, tá bom? Então, no trânsito, há pedestres, condutores e passageiros. Pedestres são as pessoas que vão de um lugar ao outro a pé, okay? Elas vão andando. Os condutores é quem conduz ou dirige os meios de transporte, também conhecido como motoristas. E os passageiros são as pessoas que utilizam os meios de transporte, mas não conduzem. Então, não são os motoristas, são os passageiros, né? Quem está de carona, né? Como a gente costuma dizer. Como vimos, o trânsito é formado por muitas pessoas e com funções diferentes no trânsito. Para que haja organização e segurança no trânsito, foram criadas algumas regras. Além de regras, também há sinalizações no trânsito para tentar melhorar a segurança de todos no trânsito. Então, cada um tem uma função. O pedestre, o motorista, o passageiro, ele tem que obedecer regras diferentes, ok? E essas regras, então, além das regras, que são as leis de trânsito, nós também temos as sinalizações, que nos ajudam, né, a ter mais segurança e também a organizar. Se a gente não tivesse as sinalizações, por exemplo, todo mundo ia poder, né, andar na contramão, atravessar em qualquer lugar, não teríamos os sinaleiros, né? Seria muito desorganizado e muito mais perigoso, né? Então, por isso é importante a gente conhecer essas regras e essas sinalizações. Então, vamos conhecer, né, algumas das regras e sinais. Por que a gente colocou aqui algumas? Porque existem muitas regras, existem muitos sinais de trânsito, ok? Então, na nossa aula, a gente vai ver as mais comuns, aquelas que nós encontramos mais facilmente quando nós saímos na rua, ok? Então, os semáforos, ou, né, a gente também costuma chamar de sinaleiro. Os semáforos possuem luzes de cores diferentes que ajudam a organizar o trânsito. Essas cores diferentes, né, são essas três aqui, verde, amarelo e vermelho. Não é diferente que a gente vai encontrar um semáforo azul, roxo e preto. Não, sempre serão essas três cores, ok? A diferença é entre essas três. Então, a cor verde
significa que o motorista pode passar livremente, ok? Temos semáforos para pedestres? Temos também, mas aí é apenas o pedestre que consegue ver. Aqui nós estamos falando do semáforo dos carros, dos ônibus, das motos. Então, quando ele está verde, significa que o motorista pode passar livremente. A pista, né, o caminho está livre para ele. Claro que mesmo com o sinal verde é importante que ele esteja prestando atenção, né? Pode atravessar, né, uma pessoa, às vezes até um cachorro, né, está ali andando e atravessar. Então, mesmo assim, é importante ter bastante atenção. Quando ele está na cor amarela, o motorista ele deve ficar mais atento, pois logo o semáforo irá ficar vermelho. Então, o amarelo é um sinal de atenção, ok? E aí, quando ele está amarelo, ele passa para o vermelho. No vermelho, então, o motorista ele deve parar e esperar o sinal ficar verde novamente para ele poder passar, ok? Ah, mas está vermelho, mas não está vindo ninguém, eu posso ir? Não, se está vermelho, precisa parar, precisa esperar, porque agora a outra rua está livre, ok? Então, naquele momento, a gente não está vendo nenhum outro veículo, mas a hora que vier, a preferência é dele. Então, mesmo que não tenha ninguém, se estiver vermelho, precisa parar, ok? Então, verde, o caminho está livre, amarelo, precisa de atenção, reduzir já um pouco a velocidade, e no vermelho, precisa parar, ok? Aí nós temos também os semáforos para pedestres. Há também semáforos para os pedestres que indicam quando podem ou não atravessar a rua. No semáforo para pedestres, nós vamos ter apenas as cores vermelhas e verdes. Elas significam as mesmas coisas que as luzes vermelhas e verdes dos semáforos para automóveis, ok? Então, a cor vermelha indica que o pedestre deve parar e a cor verde que ele pode atravessar a rua. Nós não temos o amarelo de atenção, apenas se pode ou se não pode. Ele vai funcionar de acordo com o semáforo para os automóveis. Então, se o do automóvel tiver verde, que o automóvel pode passar, o do pedestre vai dizer que o pedestre não pode, né? Senão, eles vão se bater, vai ser atropelado. Se o do semáforo do veículo estiver vermelho, então o veículo vai parar. Nesse momento, então, o do pedestre vai ficar verde, porque se o carro está parado, aí o pedestre pode atravessar. E aí, quando não tem semáforo, nós temos as faixas de pedestres. Há lugares em que não há semáforos para pedestres, mas existem as faixas de pedestres, que é um lugar sinalizado, né, com as linhas brancas, onde os pedestres podem atravessar a rua com mais segurança. Por quê? Porque quando tem a faixa de pedestre na rua, os motoristas também prestam mais atenção, que ali é um lugar onde os pedestres podem atravessar, ok? Mas a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente usa faixa de pedestre, de ter certeza que o carro viu a gente, que ele parou para ir a gente atravessar, ok? E não, tem uma faixa de pedestre, vou atravessar. Não, a gente precisa ter certeza, mesmo utilizando a faixa de pedestre, certeza absoluta de que a gente vai atravessar com segurança, tá bom? Então, mesmo assim, usei a faixa de pedestre, espera o carro parar, aí você atravessa, né? Vê se os dois lados, né, dos carros viram você, que eles pararam, aí sim você atravessa, tá bom? Para você atravessar com segurança. As placas de sinalização. No trânsito, há diversas placas que indicam a velocidade, onde pode não estacionar, entre outras regras que devem ser seguidas no trânsito. Então, eles indicam regras e eles também indicam alguns sinais sobre a rua, por exemplo. Essa placa aqui indica que vai ter uma curva, né? Que teremos algumas curvas. A placa de pare, essa que a gente deve seguir, né? Apenas para o lado direito. Aqui, que a curva, né, bem acentuada para o lado esquerdo. Aqui, né, uma flecha para cima ou para baixo, ou seja, que a rua, ela vai e ela também volta. Aqui, né, que nós temos
uma rua e nós vamos ter uma curva também para entrar em outro lugar, o sinaleiro, que é proibido estacionar, a placa indicando que há uma lombada, as placas de velocidade, né, elas indicam qual é a velocidade máxima que aquele veículo pode andar naquela rua. Aqui mais uma de curva e assim por diante. Você vai andar na rua, você vai encontrar placas diferentes, com certeza, porque como a gente falou anteriormente, existem várias placas de sinalização com objetivos diferentes. Aqui nós temos as mais comuns, né? Que é a placa de pare, a placa de curva, velocidade, indicando uma lombada, indicando um sinaleiro e assim por diante. Os guardas de trânsito. Então, além das placas e os semáforos, os guardas de trânsito também auxiliam na segurança do trânsito, organizando locais em que há mais movimento ou não há sinaleiros. Então, às vezes, né, a gente vai ter lá uma obra na rua, nós vamos ter os guardas de trânsito para ajudar a sinalizar, para ajudar a organizar. Quando alguém não estiver obedecendo as regras de trânsito, os guardas de trânsito então orientam qual é, né, o que a pessoa está fazendo de errado, qual a maneira correta que ela deve fazer, né? Quando um semáforo está estragado, é um lugar de muito movimento, também precisa do guarda de trânsito, então eles são responsáveis pela segurança e pela organização do trânsito, ok? O semáforo, as placas e os guardas de trânsito são muito importantes para a segurança de motoristas, passageiros e pedestres. Mas cada um de nós também devemos ter atitudes de respeito para ajudar a evitar acidentes. Então, nós temos os sinais, as placas, os guardas. Mesmo assim, cada um é responsável pela sua segurança, ok? Então, eu preciso ter atitudes de respeito, de consciência, de segurança, para eu me cuidar e também cuidar das outras pessoas. E você sabe quais são essas atitudes que a gente deve ter? Vamos lá ver quais são? Então, atitudes responsáveis no trânsito, atitudes para pedestres, para passageiros e para motoristas, ok? Então, utilizar faixas de pedestre e passarelas para atravessar a rua. Em lugares muito movimentados, em rodovias muito movimentadas, nós temos as passarelas, que elas passam por cima das ruas. Também é bem importante as pessoas usarem as passarelas. Não colocar nenhuma parte do corpo para fora do veículo. Nunca, né, gente? Colocar o braço, a cabeça, a mão para fora da janela do carro. Não pode, é muito perigoso. Usar sempre o cinto de segurança, ok? Se eu sou motorista ou se eu sou passageiro, não importa se eu estou sentado no banco da frente ou no banco de trás. A gente sempre deve estar usando o cinto de segurança. Só atravessar a rua se tiver certeza que está seguro. Como a gente falou antes, parar na faixa, observar com atenção, ver se todos os veículos viram que você está ali, eles pararam para você, aí você pode atravessar, ok? Andar na calçada ou em alguns lugares não tem calçada, por exemplo, ruas de terra, não tem calçada. Como que eu vou fazer? Não vai andar no meio da rua, óbvio. Nós vamos andar do lado, né, o mais do lado possível para que a gente deixe a rua livre para os automóveis, para as motos, para os ônibus e assim por diante. Respeitar as placas de sinalização e o motorista não deve usar o celular enquanto dirige. Por quê? Porque é perigoso, tira a atenção e a atenção do motorista deve estar principalmente na rua. Os pedestres também, muitos andam bastante distraídos, né, lá no celular e às vezes não estão prestando atenção no trânsito. Isso também precisa, né, ter atenção, então, quando é uma via muito perigosa, prestar atenção aonde está andando, ok? Usar capacete quando estiver de moto, de bicicleta, skate ou outro meio de transporte que seja necessário. O capacete, então, é muito importante quando a gente está de bicicleta, de moto, enfim, de skate, de patinete, de roller, enfim, qualquer outro meio de transporte em que a gente precise nos proteger. Então, o capacete é muito importante.
dirigir ou caminhar sempre com atenção e responsabilidade, ok? Cuidando da gente e cuidando dos outros também. Atitudes de respeito e de responsabilidade no trânsito garantem a segurança de todos nós. Então, se eu cuido de mim, eu estou também cuidando do outro, né? Se o motorista está cuidando dele, ele está cuidando dos pedestres também e assim por diante. Então, um é responsável pela sua e pela segurança dos outros também, ok? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre o trânsito. Se ficou alguma dúvida, volte os nossos slides, assista a nossa aula novamente. Se você ficou curioso sobre as placas, né, que a prof comentou que existem várias placas, pesquise mais placas, pesquise o que elas significam, que você vai descobrir que existem várias e várias placas de trânsito, ok? E depois não se esqueça de realizar a nossa atividade sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!